O quão importante foi essa relação que ele teve com o seu primo João e também do batismo, para essa sua missão e para essas suas conexões posteriores? Poxa, eu acho o João incrível, porque o João imagine só, ele começou uma missão pública a favor do mesmo projeto antes de Jesus. Ou seja, ele começou do zero, digamos assim. E ele se tornou um grande líder, né? O João o Batista se tornou um grande líder essênio. Ele era mais radical que Jesus, né? Ele era um tanto mais radical, era justiceiro, né? Tinha aquela veia da justiça muito forte, o que causou muito desconforto, e é por isso que ao final ele acabou preso e decapitado. Mas João, ele abriu caminhos para Jesus Cristo, ele preparou muita coisa, tanto que os primeiros apóstolos saem do grupo de João, né? E acontece um fato muito bonito, Samuel, muito tocante, quando Jesus chega no Rio Jordão, ele já não via o primo há alguns anos, né? E ele chega no Rio Jordão, diante de João, ali, que estava batizando várias pessoas, tinha uma multidão ali, e aí ele fala o seguinte, a princípio o João diz, olha, eu não preciso te batizar, né? Ele sabia o grau de luz. Aí o Jesus fala, não, vamos cumprir aqui né, tudo aquilo que foi previsto, profetizado e tudo mais. E nesse momento tem uma fala de João Batista que é muito interessante para entender a missão dos dois. Ele fala assim, eu batizo com a água, mas chegou aquele que batizará com o fogo. Isso quer dizer o quê? A água é um símbolo de limpeza kármica, que é o que João fazia. João ajudava as pessoas na purificação dos karmas. E Jesus, ele veio para... O fogo é o símbolo da reconexão com o eu divino. É a faísca. Ele é a faísca para reacender nas pessoas o Cristo interno, a luz interna. Então, nesse simbolismo muito bonito, ele deixa muito claro o papel de um e o papel de outro. E aí, nesse momento, ocorre um fenômeno, né, que todo mundo vê e escuta, uma luz gigantesca, é praticamente materializada, porque isso todo mundo vê, não só clarividentes, e um estrondo muito grande, que geralmente se coloca como o som de um trovão, e esse momento é o momento que um ser de evolução ainda maior, ele desce sobre Jesus, que é o chamado Cristo cósmico, ou no ocultismo, Lorde Maitreya. E nesse momento, é como se o Jesus Nazareno, ele recebe Lorde Maitreya, que é uma conexão maior que a dele, e ele vai, daí ele sai de cena por 40 dias para o deserto, que é um período de adaptação energética. Então, na verdade, Jesus funciona ali como um mega médium, né, canalizando uma energia ainda superior à luz que ele mesmo possuía. É significativo também essa sua saída de 40 dias também, né, porque ver a experiência dele, ver a nossa experiência, por vezes também nós passamos por esse deserto, às vezes chamamos ele por uma noite escura da alma, por Sim. conexões assim, porque é ali que ele vai enfrentar também muitas conexões, né, nesse Exato. quilate, né. Exato, exato. Claro que Jesus, ele, no Só que nível coletivo. dele, né, no nível dele, ele também foi enfrentar justamente uma fase, como eu estava colocando, de adaptação. Por mais que ele tivesse se preparado, por mais que ele já fosse um ser tão iluminado, a densidade dos corpos dele, ele precisava adaptar. Então, o que podemos entender como tentações? É a tentação da condição humana, do ego humano, que mesmo que no nível de Jesus fosse totalmente dominado, ainda assim ele teria que ter uma clareza muito grande da missão dele, para que não houvesse distorções, para que não houvesse nenhuma ilusão que fizesse com que ele perdesse o sentido da missão. Então, as tentações não vêm pelas mãos de um Satanás, né, como um ser. Apesar de haver uma obsessão, haver realmente uma obsessão também tentando atingi-lo, mas que não conseguia efetivamente descontrolá-lo. Mas eu vou até destacar uma coisa, Samuel, sobre isso, que é bem interessante. A palavra do hebraico, Satã, ela significa adversário. Ou seja, Satã não é um ser a princípio, Satã é o teu lado
de dualidade, é a tua dúvida, é a tua confusão mental, digamos, qual é o maior adversário do ser humano? É o seu ego super potente, doentio, quando você não usa o ego da maneira correta. Como é que usa o ego da maneira correta? Né, dando só uma pincelada. O ego é a razão, o ego é a nossa consciência, mas a gente usa de maneira correta quando nós não perdemos a simplicidade, a receptividade ao divino. Quando o ego ele é flexível. Quando o ego ele está teimoso, ele está arrogante, ele torna-se inflexível e ele enxerga o mundo de maneira parcial. No caso de Jesus, por mais que ele tivesse alto grau de evolução, no nível dele ele também precisava adaptar-se para estar totalmente, canalizar com a máxima perfeição possível a vibração do Cristo cósmico. Mas realmente o deserto ele simboliza uma etapa que todos nós passamos, que você citou muito bem. A noite escura da alma, se quiser eu me aprofundo nisso, e o deserto pessoal. A noite escura da alma é uma fase que todos nós passamos. Não é uma única noite, para quem está ouvindo o termo pela primeira vez, né? Não é quem dera fosse, né? Uma única noite. A noite escura da alma é uma etapa que pode demorar meses ou anos na vida de uma pessoa, quando ela desperta para o fato dela ser um espírito aqui num processo de evolução, quando ela percebe que ela fez escolhas antes talvez muito voltadas a apegos familiares ou materialismo, e aí ela começa a desconstruir o velho mundo dela. Ela precisa ser uma nova pessoa. Então ela tem que passar por uma coisa chamada de metanoia, né, que é a grande reforma que num dado momento da vida nós passamos pela metanoia, quando queremos viver uma vida mais significativa, mais evolutiva, mais próspera, mais feliz. Só que não dá para chegar nisso tudo senão através do desapego. Então a noite escura da alma ela tem 3 etapas. Ela tem uma primeira etapa que é de sofrimento, a pessoa começa a sentir muito medo vendo a vida dela desmoronar, né? Às vezes relações amorosas, familiares e profissionais e tudo mais, saúde. Há uma segunda fase da noite escura da alma, onde a pessoa começa a entender que ela tem que passar por aquilo e começa a buscar idealmente a espiritualidade, um significado na solitude dela. Ela sai da solidão do primeiro momento, que é sofrida, para a solitude do segundo momento, que é o momento onde ela está só, mas ela entende que é necessário, que ela pode ser uma boa companhia para ela mesma. Ela começa, idealmente, a estudar mais sobre a vida, o sentido da vida, a psique humana, a espiritualidade. E há um terceiro momento, que é a chamada aurora, que é quando alcança aquele momentozinho do nascer do sol, né, que vai clareando a madrugada, que dá aquele alívio no coração. Você fala, puxa, minha nova vida começou. Agora eu posso viver um novo tempo. É como reencarnar em vida. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.